vocês estão? A gente já está aqui no Instagram. Hoje o nosso tema é sobre o estresse, né? A gente entender um pouquinho os transtornos e como ele acaba se desenvolvendo no nosso corpo, trazendo outros tipos de doenças também, né? Se formalizando em forma de outras doenças, outros transtornos também, e agravando ainda mais alguma coisa que você já tem. O estresse, ele acaba agravando uma patologia que você já tem antiga, como a hipertensão, como uma diabetes, e pode também acabar te iniciando a uma dessas patologias, né? Entre outras doenças também de pele, autoimune. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o estresse, que é muito importante a gente trabalhar a saúde mental, né? E trabalhar esses processos que a gente precisa, compreende? Então, através dessa compreensão sobre o estresse, nós vamos conhecer um pouquinho mais do nosso desenvolvimento, da nossa autocura e começar a trabalhar sobre o processo de entender o seguinte: se eu já percebi que eu estou estressada, o que eu posso fazer para não ficar mais estressada? Se eu sei que o estresse vai desencadear outros processos em mim. Então, emagrecimento, se você quer, e você estiver com nível de estresse e cortisol elevado, você não vai conseguir emagrecer. Se você não fizer realmente uma investigação através de exames e saber como é que isso está dentro de você, para que você possa trabalhar, né? Entre outras coisas também, por exemplo, a diabetes, a tua glicose, ela não vai baixar. A tua gordura abdominal, visceral, ela não vai diminuir se você não tiver com nível de estresse melhor, né? Diminuído, em equilíbrio, né? Então, a gente vai entender um pouquinho, para aquelas que, né, acabaram engordando de um dia para o outro, para aquelas que têm a dificuldade de emagrecer, né? Nós, mulheres que temos, às vezes queremos perder um quilinho, a gente ganha dois, mas para perder um é um sacrifício. Então, a gente perceber, se você está passando por níveis de estresse, seja qual for, isso vai acabar prejudicando a tua saúde mental, física, emocional. E a gente acaba entendendo um pouquinho disso, tá certo? É interessante a gente saber, porque existem vários tipos de estresse, né? Eu vou citar também para vocês algumas reações para a gente aprender. A gente tem o estresse agudo, a gente tem o estresse agudo com episódios, a gente tem o estresse crônico, que já é aquele mais, né, agravado. A gente vai perceber também alguns sintomas, né, que acontecem no corpo, e o que vai acontecendo com a gente no desenrolar disso. E quando o estresse já está de um nível mais elevado, que a gente já perdeu o controle realmente, a gente vai vendo que ele vai agravando até outros transtornos que a gente possa ter, como a ansiedade, a depressão. Né? Se você não tem, você só está tendo crise de estresse, aquele estresse inicial. Nos tempos atuais que a gente vem passando, é natural a gente ter uma vez ou outra alguns picos de estresse, né? A gente acaba se aborrecendo no trabalho, se aborrecendo com o filho, se aborrecendo no relacionamento, se aborrecendo porque nos planejamos de alguma forma para fazer algo que na realidade saiu dos nossos planos e isso acaba nos frustrando, a gente fica com nível de estresse, né, elevado. Às vezes também a gente aumenta, né, esse hormônio do estresse simplesmente por consumir alguma outra medicação, alguma alimentação errada. E a gente vai aprender também um pouquinho sobre como controlar. Por que a atividade física é importante dentro do processo de saúde mental? Se movimentar, você não precisa ser um atleta de Olimpíada, né, um profissional, mas o fato de você se movimentar vai trazer grandes benefícios para você, para a sua vida. É importante isso, né? Às vezes a gente realmente não tem o dom, né, o desejo, a vontade de praticar uma atividade física. Porque eu vou lhe dizer, eu também não tenho essa vontade, sabe? Eu vou para academia, eu faço cara de boca. Eu estou indo para academia agora. Aí mando eu levantar os pesos, eu faço uma cara. Quando alguém dá um vacilo, eu diminuo o peso. E eu digo, ainda estou me acostumando com a ideia. E é chato.
mas é bom a gente começar a se acostumar com a ideia de cuidar da saúde, de cuidar do nosso bem-estar e nos ver de uma forma melhor, né? Às vezes a gente não tem essa visão. A gente acha que é só com medicação, a gente também tem que dar o nosso passo. Então, vamos falar do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que às vezes é um episódio de algo que acontece na nossa vida e de repente causa um estresse. O estresse pós-traumático pode ser por conta de um assalto, por conta de um grito, de um susto, sabe? De algo que a gente achou que ia acontecer e de repente não aconteceu, ou realmente aconteceu algo em uma data comemorativa, alguma coisa, de repente desenvolveu aquele estresse pós-traumático, né? Um sequestro, alguém morreu, aconteceu um trauma, algo te traumatizou ali naquele processo. Se causou um trauma, aí você pode desenvolver o estresse pós-traumático também, né? Já não basta a gente já ter tantas outras coisas. Aí o estresse pós-traumático também ele se mostra, né? Então, entre essas e outras, a gente vai ver também. Estou fazendo uma palhinha para dar um tempinho dos demais que estão a caminho chegarem, né? A gente vai ver também quais são os sinais que o estresse ele pode nos dar, para a gente tentar, através dessa live, identificar alguns pontos que você aí em casa vai poder avaliar em si mesmo e dizer assim, poxa, eu pensando que era outra coisa, eu posso estar simplesmente com nível de estresse. Eu lembro que quando eu era jovem, né, o meu primeiro emprego, como é que a pessoa vai trabalhar a primeira vez e já tem um estresse? É porque eu sou chique, meu amor, eu já comecei já querendo aparecer. Fui para o meu primeiro emprego, aí teve uma reunião de equipe, eu trabalhava com vendas na época, então eu tinha o quê? 18 anos. Aí teve uma reunião, a gente foi tudo almoçar, a equipe. Aí, de repente, eu vi aquela equipe de trabalho, algumas pessoas da equipe de trabalho falando mal de mim. E aquilo me deixou tão mal. Cara, eu comecei a vomitar depois do almoço. Aquilo fez um mal-estar em mim. Eu comecei a vomitar depois do almoço, junto com a equipe de trabalho. Aí meu supervisor veio procurar saber o que, é que eu tinha. Aí eu tinha plano de saúde fora da empresa. Eles me levaram para o hospital lá do lado do lugar que a gente estava. E eu fiquei 3 dias internada. Você acredita? Fiquei 3 dias internada. E o médico olhou para mim, me deu uns remédios lá para acalmar, né? E disse assim: você quer ficar bem, quer ter saúde, saia do emprego. É melhor você não trabalhar nisso, porque você mal começou e já está com esse processo. Porque eu contei para ele, né? O que aconteceu que você começou a passar mal? Aí eu disse, foi depois disso e isso, eu comecei a me sentir mal, aí realmente eu tive um pico de estresse, foi terrível. Inclusive, desenvolveu até uma infecção urinária em mim. Ou seja, a imunidade do meu organismo baixou e acabou desenvolvendo uma infecção na urina. Então, para você ver, o estresse elevado diminui a defesa, baixa a defesa do nosso organismo, nosso sistema imunológico, e faz com que a gente deixe aberto para outros tipos de doenças ou vírus acabarem chegando no nosso organismo para fazer o estrago. Então, é muito bom a gente começar a fazer o hábito de tomar um chazinho, fazer fitoterápicos para a gente acalmar, né? Praticar o riso. Eu nem sabia que eu já praticava o riso. O riso é uma das terapias que a gente faz, que é a terapia do riso, para você diminuir o nível de estresse. Lembra que eu falei para vocês que é bom a gente fingir um sorriso? Porque a gente vai movimentar esses músculos do rosto, vai mexer com os neurônios que conectam com essa face e vai fazer com que a gente transmita aquela intenção lá para o nosso sistema nervoso. E ele vai entender que a gente está sorrindo, entende? Porque ele não sabe o que é bom ou ruim, ele simplesmente vai saber o que, é que a gente está passando, sabe como é? A nossa mente ela não vai identificar isso é bom ou ruim para ela. Isso é algo que está acontecendo. Então a gente simula um sorriso, a princípio, esse sorriso vai ficar, né, meio simulado, mas depois volta, compreende? Então, a gente vai acabar equilibrando mais naquele momento. Já viu também algumas pessoas que, durante situações difíceis, acabam chorando e sorrindo ao mesmo tempo? Eu tenho uma amiga que ela ria e chorava quando ela ficava nervosa. Eu tô rindo de nervoso.
Estou chorando e rindo de nervoso, já aconteceu comigo também. Às vezes é o nosso próprio sistema, né? Entrando em defesa. E a gente inconscientemente já provocando aquela defesa através do sorriso, para não ter um boom maior, compreende? Então, eu acho interessante. Eu já praticava essa técnica sem perceber, inconscientemente, porque eu sempre preferi sorrir, independente da circunstância que eu estivesse passando. É bom a gente aprender isso. Então, é isso, gente. Passei por alguns estresses pós-traumáticos, né? E trago para você como experiência, que foi esse estresse pós-traumático, um dos, né? Que foi numa equipe de trabalho. Depois, mais na frente, também fui trabalhar em uma outra empresa que tinha bastante homem. Sofri muito assédio moral e assédio também sexual e abuso de poder, né? E pedi para sair. Fiquei muito abalada emocionalmente. Então, eu perdi um emprego que eu ganhava bastante, simplesmente porque eu estava sendo assediada, eu estava sendo muito subjugada e trabalhava com muito homens, e isso fez com que eu passasse por esse processo, né? Vai existir algumas situações dentro do nosso trabalho, fora dele, que vai trazer alguns processos para a gente também, né? Para a gente refletir sobre isso. Como é que está a nossa vida? Com o que a gente está lidando? Você, a partir de hoje, vai começar a parar para pensar e dizer assim, peraí, eu vou identificar qual é a origem do meu estresse. A origem do meu estresse é sobrecarga emocional. A origem do meu estresse é o ambiente familiar, é um familiar específico, compreende? Então, a partir desse momento, você vai começar a traçar sua trajetória para que você possa observar e começar a se policiar para sair desse sistema de estresse. Uma coisa bacana também, que eu acho interessante, é trazer para a gente refletir sobre o processo da vitamina C, que eu vou falar também. Que a vitamina C é muito importante para ajudar a equilibrar o nível de estresse, né? Diminuir o cortisol no nosso sangue, o hormônio do cortisol, né? Então, a vitamina C, o uso da vitamina C, a importância de você procurar um endocrinologista, se você está fazendo tratamento de terapia, se você está sendo acompanhado por um psicólogo, terapeuta, seja qual for da área, e o psiquiatra também, porque você vai estar tomando a medicação e você vai precisar da suplementação. Fazendo todo esse acompanhamento clínico, você vai observar onde está faltando cada substância, seja hormônio, seja vitaminas, para você repor, para te ajudar. Então, a gente tem essa bagagem do exercício físico para ajudar a gente não manter o corpo parado, a gente começar a trabalhar sobre isso. E o fato da gente também trabalhar o processo de começar a ver as vitaminas e a insuficiência que a gente tem no nosso organismo, através de exame médico, né? Então, vamos lá. Boa noite para quem chegou depois, você que vai ver depois também pelo YouTube, e quem está assistindo, que quiser rever também. Eu queria pedir para vocês, né, para prestigiar o nosso trabalho, se você puder compartilhar com alguém, se você puder hoje ou depois que você receber o vídeo gravado, você visitar o nosso canal lá no YouTube, para que você compartilhe com outra pessoa, para que você comece também a, a levar conhecimento para outras pessoas, se isso está sendo bacana para você, e ajudar o nosso projeto também, me ajudar como profissional, porque eu faço com muito carinho isso para ajudar vocês. E eu tenho percebido, né, muitas pessoas veem o vídeo, mas não curtem. Então, vamos supor, 20, 30 pessoas viram um vídeo, mas só uma botou o polegarzinho, entende? Então, quer dizer que você viu, mas você não curtiu, você não gostou do conteúdo. Então, se você visualizar, você assistir um pedacinho, bota o polegarzinho para ajudar, faz algum comentário, bota um emoji, ajuda, né? Levanta a hashtag segunda terapêutica para que a gente possa começar a ter mais seguidores e alcançar outras pessoas que estejam aí também precisando da terapia social, da terapia em si para se recuperar e para entender também os conteúdos que a gente traz, tá certo? Aí eu agradeço se vocês puderem me ajudar
dessa forma, ok? Quem chegar depois, a gente tá pelo Instagram e tá pelo Telegram. Telegram não. E a gente tá pelo YouTube, mas não ao vivo. Vou colocar no YouTube depois, tá certo? Então, o que, que seria estresse? Resumindo de uma forma mais simples para que a gente possa compreender. Eu já coloquei um resumozinho para vocês lá nos grupos. Quem já leu, entendeu um pouquinho, mas é sempre bom a gente reaver o que seria a parte teórica para a gente entender. O estresse é uma reação do organismo a situações de perigo ou ameaça. Toda vez que você se sentir em perigo, se sentir ameaçado, seja emocionalmente, fisicamente, em casa com o filho, com um animal de estimação, um animal que se colocou em perigo, sabe? Um assalto, um ônibus, andou no escuro, qualquer coisa que você sentir, ameaça ou perigo. Ele é uma reação do nosso organismo, isso faz parte do nosso sistema de defesa, do organismo físico, mesmo do ser humano, compreende? Então, isso a gente vai sempre ter. Só que o ruim é quando isso está em descompensação, está de forma desordenada, né? Além de diversas razões que podem causar também sensações de irritação. A irritação, o medo, o desconforto, preocupação. Vamos supor, eu estou com medo de alguma coisa, eu estou desconfortável. Você está num ambiente de trabalho que você não se sente confortável, você não se sente respeitado, você não se sente valorizado, você está desconfortável, então você se sente ameaçado. Então, isso você pode desenvolver, né? Com certeza, essa alteração. A preocupação, estou cheia de dívida, o mês está chegando, tenho conta para pagar, preciso fazer tal coisa, não consegui. Então, a preocupação também vai elevar. A frustração. Frustração quando a gente vê, não deu certo o que eu esperava, nossa, que frustração, um relacionamento que acaba. E você percebe que você investiu e não deu certo, né? Aí você diz assim, poxa, veio sozinha, fiz tudo só. Que frustração, né? A indignação, quando estamos indignados. E tudo que costuma tirar uma pessoa da sua zona de conforto. Toda vez que a gente está naquele cantinho ali, eu entendo tudo, eu sei para onde eu vou. Eu estou agindo, sabe, assim, eu posso ir até de olho fechado, porque eu sei onde está cada coisa. Eu sei onde está cada coisa. Então, de repente, o que, que acontece? A gente sai da nossa zona de conforto. E agora? O que, que pode acontecer? E agora? O que, que é isso? E agora? Entende? Então, saiu da tua zona de conforto, pai, causa uma situação de estresse. A gente percebe muito isso com gatos, né? Eu que agora tenho um filhotinho de gato, inclusive está dormindo aqui, o que que acontece? A gente começa a observar. O gato é um bicho sensitivo, então ele percebe a irritabilidade do ambiente. Se mudou a rotina, ele já demonstra irritabilidade, ele começa a morder as coisas, ele começa a arranhar. Se mudou aquela rotina, se mudou a energia daquele ambiente, ele já começa a mostrar. Se o dono esqueceu de brincar com ele, se aconteceu alguma coisa, se alguém brigou no lar, se alguém está sem se falar, ele percebe tudo, o gato. Então você já começa a perceber. Ele absorvendo aquilo ali, ele já vai reagir diferente. A gente também é a mesma coisa. Só que o gato, ele é muito mais apurado. A gente nunca parou para pensar, para refletir dessa forma, entende? Então, o que é que acontece? Para o gato é diferente, ele tem um instinto dele, nós também temos o nosso. Mas o gato é um animal que a gente nunca parou para pensar assim, o gato está estressado, que coisa interessante, o que, é que tem a ver com o novo? Mas existem pessoas que já estudam isso, né? Mas eu estou falando assim, nós, pessoas comuns, né? Que não observamos a natureza, que não observamos as coisas que estão ao nosso redor, que estão nos dando a todo momento dicas de como a gente vai fazer e o que está fora do prumo, o que está errado, para a gente começar a ter guiança de saber como lidar com essas coisas. Compreende? Então, isso é o estresse. O estresse é essa reação a essas situações desconfortantes que eu citei. Fazer você sair da sua zona de conforto, daquilo que você reconhece, daquilo que você já está acostumado a fazer, e deixar desconfortável. O que é que causa o estresse? Para que a gente tenha essa noção, né? O que será que causa o estresse? O que causa o estresse vão ser diversos motivos, né? Existem várias causas que vão causar o estresse em uma pessoa, podendo acarretar até o quê? Diferentes reações, sensações. Entre elas, a gente vai ver algumas.
né, algumas reações, algumas sensações que podem causar, né? Então, o que, é que seria? Dificuldade financeira, né? São diversas coisas que vão trazer esse estresse. Se a gente está devendo, se a gente está com problema, aí o boleto chegou, aí paguei errado, aconteceu alguma coisa, qualquer imprevisto financeiro, se você for uma pessoa muito rígida, que gosta de pagar suas coisas no dia, na data certa, você vai ter um estresse ali, né? Então, problemas no trabalho, como eu falei, com colegas de trabalho, com o próprio chefe, com a equipe de trabalho, no geral, a insegurança e problemas em relação à autoestima, quando a gente se sente seguro, quando a gente não está confortável com a nossa aparência física, quando a gente não se sente bem conosco mesmo, né? Então, isso vai trazer estresse. Questões familiares, problemas de alguém, algum membro da família, que nos deixa desconfortável também, que vai fazer com que a gente reflita sobre isso. Porque o que é que acontece? A família acaba nos envolvendo, né? Se é um filho que está com algum problema, você vai ficar estressado por ele. Porque por quem que não quer ajudar um filho, né? Só uma pessoa que realmente não tem coração. Quem que não quer se preocupar com alguém da família, um pai doente, alguma coisa, algum membro que você é conectado? Até um bichinho de estimação, uma plantinha, quando tem algum problema, a gente se estressa porque, né? Eu sou muito sensível com essas coisas. Se as minhas plantinhas tiver com alguma coisa, eu já fico, né? Se os meus animais de estimação, a cadela lá, o gatinho, a Mel, ou o Zion, querido, eu já fico. Entende? Então, a gente já identifica quais são as questões que trazem o estresse para a gente, né? O que é que causa o estresse? São essas situações. Então, se você está aí assistindo agora, está nos acompanhando de alguma forma, você vai observando isso. Olha, poxa, esse nível de estresse, eu já sou uma pessoa depressiva, já estou ainda aprendendo a controlar minha depressão, que ela tem aqueles picos, né, de controle, depois ela dá uma recaída. Se eu tive estresse no trabalho, estresse na família, isso pode me dar uma recaída da depressão. Isso pode me agravar o quadro depressivo. Então, o que, é que eu vou fazer? Isso eu tenho que me policiar, procurar fazer coisas que vão me deixar relaxada, que a gente vai ver mais lá na frente, para que eu possa dominar essa situação. E eu não caia de novo nessa besteira de ficar piada. Então, eu já estou percebendo, aí eu estou querendo emagrecer. De repente, eu tive um estresse. Meu amor, como logo um pote todo aí. Eu passo logo no bolo. Eu ia sair, acho que foi ontem. Aí deu tudo errado, começou a chover. Deu um toró. Eu já estava no meio do caminho, eu disse, não quero saber. Eu vou com chuva mesmo, eu vou começar a mentalizar esse tempo nublado indo embora e eu procurando alguma coisa para me distrair. Eu não vou ficar assim, não. Aí já me deixou no pico do estresse. Aí já fiquei pensando assim, eu sou fitness agora, né? Eu sou fitness, eu tô indo pra academia, eu tô querendo uma alimentação mais saudável. Aí depois eu digo, se der tudo errado, eu passo e como um bolo de chocolate. Eu faço como um bolo de chocolate. Então, ou seja, você acaba sabotando, se auto-sabotando, porque você entrou no pico de estresse e você não vai ter controle sobre aquilo ali. Então, se você estava querendo emagrecer, estava querendo ficar fit, o estresse vai fazer com que você tenha uma recaída e você não consiga o seu desempenho de você alcançar aquilo que você queria. Compreende? Então, existem essas coisas. Você vai ficar com a sua autoestima abalada. Questões familiares, problemas de um relacionamento, né? Problema no relacionamento. Estresse, querido. Sei bem como é isso. Dificuldades na vida acadêmica, escolar, uma prova, aí você quer passar no concurso. Eu tenho uma alergia no nariz, sabe, gente? Eu fico coçando. Desculpem aí. Mas você está preparando-se para um concurso, para uma prova de alguma coisa, até da escola normal, convencional, ou um cursinho, um preparatório. Aí o que, que acontece? Você fica tão nervoso, tira uma nota baixa, aumenta o nível de estresse. Alteração de humor, eu estou super bem do nada, né? Me fizeram raiva, me tiraram do sério, fizeram alguma coisa, mudou meu humor, aumenta o nível de estresse. Luto pela morte de alguém, como eu falei, próximo, né? Alguns medicamentos aumentam os nossos níveis de estresse, principalmente esses alérgicos, né? Que aumentam o corticoide, essas coisas todas. Então, alguns medicamentos, como eu falei, eventos traumáticos, que é aqueles que
Por exemplo, você se programou para uma coisa, no dia dos pais, seu pai não veio. Ah, você ia casar, seu pai não apareceu. Morreu o seu noivo no dia do casamento, é um trauma. Ah, aconteceu. Essas coisas que acontecem, né? Então, eventos traumáticos vai elevar seu nível de estresse, entre outros que a gente sabe que existem, né? Quais são os sintomas do estresse? Acho que a gente já falando aqui, você já percebeu um pouquinho quais seriam os sintomas do estresse, né? Então, a irritabilidade, a gente vai ver, a ansiedade e o desânimo, pessoas que vão ficar ansiosos e desanimados. Isso é sintomas que você está estressado. Problemas de concentração, insônia, níveis de estresse elevado, dor de cabeça, tontura, problemas digestivos, prisão ou evacuação desordenada, queda de cabelo. Eu percebo logo meu cabelo ficar bem ralé, já não tem muito, né? Aí o bichinho fica, ó, tristeza. Aí, queda de cabelo, baixa imunidade, como eu falei, herpes, aparece coceiras na pele, urticárias alérgicas, né? Alergias que vão aparecer emocionais, problemas respiratórios, halitose, problemas relacionados com a pele, como eu falei, né? Aquelas alergias passageiras, dores crônicas, você vai sentir dor ali, dor aqui, sabe? Parece que levou um monte de paulada, alterações na libido, apetite exagerado ou falta do apetite. Quando eu estou com muito estresse, eu gosto de comer coisa doce, porque a coisa doce traz um certo prazer, né? E trabalha com outro hormônio. Mas tem hora também que eu estou com um nível de estresse tão elevado, por alguns aborrecimentos, né? Como eu falei, que eu também fico sem vontade de comer. Então, teve alguns episódios em que eu não quis comer nada, nem o doce. Deu fome, mas eu estava tão irritada que eu não consegui comer nada. Fiquei até com a queimação no estômago por conta disso, porque eu não consegui comer. Dores crônicas, como eu falei, né? Falta de apetite, bebido. Você vai perder um pouquinho do tesão, do desejo sexual. Tensão muscular, dores nas costas, sabe? Aqui na testa, dores laterais, porque você fica com isso aqui muito trancado, né? Aqui, nó na garganta, às vezes a gente fica muito com essa aqui, trava essa parte do nosso rosto. Fica enrijecido. A respiração, né? A gente fica com dificuldade para respirar. É semelhante um pouquinho a um pouco de ansiedade, né? A crise de ansiedade a gente fica meio sufocado. Mas, nesse caso aí, a gente fica enrijecido, né? A tensão muscular. Entre outros também, que a gente pode ver. O estresse ele pode causar problemas físicos, emocionais, afetando todos os aspectos da nossa vida. Pode ser físico e pode ser emocional. As pessoas costumam lidar com problemas de diversas maneiras. E o que varia os sintomas, né? Como eu já falei, os mais conhecidos são esses que eu falei para você: irritabilidade, ansiedade, insônia, dor de cabeça, né? É possível, você acha que é possível uma pessoa desencadear alergias por estresse, pela estimulação do organismo, em produzir esse hormônio que é o cortisol, alergias com dermatite atópica, psoríase, urticária, vitiligo, podem surgir, embora sejam necessárias, e outras causas, né, por mais um fator, tem que ter ali também. Além de terem um importante componente genético. Algumas doenças, algumas alergias, etc e tal, elas têm um componente genético. Mas quando a gente está no nível de estresse elevado, como eu falei para vocês no começo, veja só que coisa interessante. Se eu quero melhorar da minha, como é que eu posso falar, desse meu transtorno emocional, de alguma forma, eu preciso tratar meu nível de estresse. Se eu já tenho alguém na minha família que teve algum transtorno mental ou a própria esquizofrenia, eu tenho uma predisposição a ter uma pessoa estressada. Aí eu posso desenvolver, eu posso antecipar. Se tem uma pessoa na minha família que tem diabetes e hipertensão, que é mais comum, então, eu com nível de estresse elevado, eu vou ter picos de pressão, que posso ter uma né, uma indução à hipertensão, à pressão alta.
Se eu já tenho alguém com diabetes, eu posso ficar pré-diabética, por conta do nível de estresse, e daí ingressar na diabetes, compreende? Então, a gente tem que entender que o nível de estresse, ele vai aumentar o peso, ele vai tirar o peso demais, ele vai ficar nessa oscilação. Ele está envolvido com vários fatores da nossa saúde, e a gente precisa entender a importância dele. Por que eu trouxe esse assunto, esse conteúdo? Porque se a gente está trabalhando saúde mental e autoconhecimento, é justamente para a gente ter essa visão, da gente compreender um pouquinho o que está acontecendo com o meu corpo. Ah, eu vou para o médico, eu faço tratamento tudo direitinho, de repente, do nada, eu tenho, um pico e caio, fico sem força, não consigo voltar, bate um desânimo, eu digo, nossa, eu fico numa luta danada para permanecer o nível de estresse. Tive um aborrecimento, poxa, foi só aquele gatilho daquele aborrecimento. Discuti com alguém, bati no trânsito, alguém me trancou, e de repente aquilo ali foi o suficiente, a gota d'água, para que você perdesse o controle e descesse a ladeira de novo. Nessa jornada de autoconhecimento, de controle da depressão ou de outro transtorno que você estiver tratando. Compreende? Quais são os tipos de estresse que a gente pode encontrar? Né? Então, existem mais ou menos 4 tipos. Pode ter mais por aí, mas a gente conhece 4 que já são, assim, os mais conhecidos, tá certo? Eu vou fazer a abordagem aqui, que seria o estresse agudo de episódico, o estresse crônico e o transtorno do estresse pós-traumático. A gente vai falar um pouquinho. Aí, o que seria o estresse agudo? Ele ocorre por situações traumáticas, que podem ser passageiras, mas também ocorre em momentos em que gostamos, como um passeio emocionante ou uma enorme conquista pessoal, sabe? A gente conquistou alguma coisa e daquilo ali, de repente, causou um trauma. Alguma coisa desencadeou um trauma nosso. É, eu já vi também algumas pessoas que arrancam o cabelo, né? Eu tinha uma colega que ela ficava no trabalho, ela pegava o cabelo e ficava assim, ó. Vamos rir um pouquinho para descontrair, que eu tô aqui que nem uma matraca sozinha. Aí ela ficava. Olha, aqui no Nordeste tem uns dizeres que eu vou te dizer, é pra gente rir mesmo. Aí ela ficava assim, ó. Oi, me dava uma agonia, criatura. Aí eu dizia assim pra ela, tira o cabelo da venta, velha nojenta. É uma frasezinha que o pessoal diz aqui, ó, tira o cabelo da venta, velha nojenta. Mas eu dizia isso com ela direto, rapaz. Ela se arretava, ela me chamava de Nazaré, porque eu ria e nem Nazaré. Aí eu dizia, meu Deus do céu, sei não, viu? Mas tem gente, uma sogra minha, uma sogra do passado, ela arrancava o cabelo. Ela ficava estressada, ela arrancava os tufos de cabelo assim da cabeça, sabe? Tem gente que se belisca, tem gente que se mutila, né? Se corta, em várias partes do corpo. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Mas é importante a gente perceber, né? Isso aí foi para descontrair, né? Vocês ficar rindo. Né? Olha, eu tenho que me controlar para ficar séria, que eu sou pessoa, né? Séria. Então, assim, o estresse agudo, gente, ele pode acontecer em momentos ruins, traumáticos, mas também pode acontecer em momentos bons, legais, que de repente causam estresse, entende? Os sintomas da reação aguda ao estresse incluem instabilidade de humor, apreensão e insegurança. Por exemplo, em momentos que a gente está feliz, o que a insegurança. Ai, será que essa felicidade vai durar? Isso pode trazer um estresse. Ai, pode acabar a qualquer momento. Sabe aquela pessoa que diz assim, tô feliz demais, daqui a pouco eu vou ter raiva, tô rindo muito, vai vir raiva. Então, essa insegurança do que vai acontecer no povinho faz com que a pessoa fique instável e eleve o nível de estresse, né? Entre no estresse agudo. Outro tipo de estresse seria o estresse agudo episódico, que seria o quê? Ocorre quando a frequência do estresse agudo. Quando a gente tem um estresse agudo, frequentemente, recorrente, né? Então, ele vai ser episódico, ele vai ser a episódio daquele estresse, né?
Então, ele vai ter uma frequência do estresse agudo, o episódio vai ter essa frequência, com a pessoa quando ela não conseguiu ficar relaxada e calma. Toda vez que ela não conseguir ficar relaxada e calma, ela pode ter esse agudo episódio. Então, normalmente, este tipo ele costuma o quê? Ele costuma aparecer por ter relação com prazos de trabalho, né? Quando a gente tem alguma coisa apertado. Quem trabalha com comissão, quem trabalha com, né? Quem precisa fazer aquele momento ali, vai ter esses episódios. Vai ter o estresse agudo, mas vai ter ele se repetindo. Ah, esse mês eu não consegui bater a meta e tô com esse estresse agudo, entende? Aí você já fica vulnerável para se manter com a vibração elevada, manter a energia legal, para que você possa ter controle sobre a sua depressão, sobre outros transtornos que você possa ter. Então, essa variação do teu humor vai fazer com que você se desequilibre. Então, eita, eu já sei que é isso, eu vou começar a investir na vitamina C. Vou começar a rir do nada, vou bancar, né? Vou engolir o palhaço. Já para mim, engolir o palhaço aí. Para de rir que tu engoliu o palhaço. Então, querida, quando eu estou muito estressada, eu começo a rir do nada. Eu pego a caneta, boto aqui, mordo e fica assim, ó. Outro dia eu tava com a minha sobrinha, aí eu fiz assim para ela. Ai, minha filha, eu tô muito estressada. Eu tenho que ficar rindo, que é para compensar. Fala comigo aí. Aí eu ficava assim, ó. Ela se acabava de rir, eu, o dia todinho com a cara assim, para poder ajudar, sabe? Aí, de repente, eu começava fingindo que tava rindo, aí depois vinha as minhas gargalhadas, sabe? Aquelas gargalhadas espontâneas. Então, a gente começa fingindo um pouquinho, e depois, quando vê, tá rindo de verdade. Aí eu olhava pra minha cara rindo o dia inteiro, aí começava a rir, ela ria pra mim, ela dizia, ah, Ingrid, só você. Aí eu dizia, só eu mesmo, amor, que eu não vou ficar com esse estresse, não, vamos rir, vamos lá. Então, eu começava a sorrir para poder relaxar. E agora que você sabe que dentro da suplementação já vai ajudar uma injeção de vitamina C, vai tomar um suquinho, come uma fruta concentrada na vitamina C, né? Compra a vitamina C, porque o nosso organismo, gente, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou tomar vitamina C por conta própria. Eu acho que não tem problema nenhum, até porque o corpo não vai absorver. Você pode tomar 3 comprimidinhos ali naquele dia, 3 doses, mas daquelas 3 doses, dependendo de como está a tua alimentação, talvez não absorva nenhum daqueles 3 que você tomou. Porque o nosso organismo, com o tempo, ele vai diminuindo a frequência de absorver os nutrientes. É por isso que a gente vai tendo declínio na nossa saúde. Que a gente tem que estar fazendo reposição de cálcio, de outras coisas. Inclusive as mulheres que entram na menopausa também, que diminui muita coisa, o organismo começa a diminuir, né? O ritmo. Então a gente tem que estar dando essa forcinha, querida. Tome vitamina C, tome vitamina D, tome ômega 3. Então, se a gente tem um advento de suplementar, porque sabe que não está conseguindo complementar com a alimentação regular, entra no suplemento. E quem é que vai te ajudar no suplemento, né? A gente está até aí entrando, vou desenvolver essa parceria, eu creio, para ajudar também nisso. Porque a gente tem até um nutricionista pelo projeto, né, que lá tem online também, e a gente começar a dar esse suporte. Porque você procurar um endócrino, um nutricionista e começar a ver essa suplementação. Pede lá os exames, faz o exame, vê como é que está. Vê pela tua idade como é que você pode repor essa vitamina C e outros nutrientes para que você mantenha o equilíbrio e diminua o nível de estresse. Ah, essa semana no trabalho eu já sei que vai ser estresse, porque eu vou ver fulano, vou ter que resolver isso. Então, encho o bucho de vitamina C, como uma goiaba, chupa laranja, aí pega uma balinha lá com a vitamina C, aí toma o própolis, aí procura um monte de coisa para poder melhorar a tua imunidade. Tem que se ajudar, querido, né? A gente tem que começar a ver isso aí. Então, isso é que acontece, né? Normalmente, esse tipo, ele costuma aparecer em relação com prazos de trabalho, como eu falei, quando a gente tem que bater uma meta. Mas também ele pode ser derivado das frequentes situações de alto estresse vivenciada por alguns trabalhadores, que podem ser o quê? Profissional da saúde, profissionais que sofrem pressão a todo momento para ter que mostrar um bom resultado. Como eu falei, vendas, essas pessoas que têm que bater meta, e pessoas da área de saúde que vivem vivenciando o tempo todo, né? Alguém morrendo, alguém nascendo, é estressante. Então, tem o estresse crônico também,
que seria o quê? As reações do corpo ao estresse com os sintomas que não vão embora. É aquele processo, poxa, eu estou estressada, mas o sintoma do estresse não vai embora. Então, ele já se tornou crônico, entende? Afeta diversas áreas da nossa vida. Ele acontece devido a situações estressantes que ocorrem no cotidiano, que vão desde brigas no trânsito, até mesmo a irritação na fila de um banco, na hora de se alimentar no ambiente de trabalho. A gente acaba se irritando com qualquer coisa. Então, já está um nível de estresse crônico. Aí vem a parte que eu acho interessante, que é para a gente pensar um pouquinho sobre o estresse pós-traumático, né? O TEPT, que pode ser desencadeado por alguns episódios que causem estresse agudo. O quadro acontece quando a pessoa acaba sendo vítima ou testemunha de atos violentos, de situações traumáticas, bem como situações de ameaça, ameaça à sua vida, ameaça a alguém que você gosta, né? Situações que realmente vai te deixar constrangido, como eu falei. O TEPT, ele pode ser devido ao quê? Ao distúrbios da ansiedade. Se a gente já tem ansiedade lá, a gente vai aumentar esse distúrbio, trazendo sinais e sintomas emocionais, psíquicos e físicos. Então, esse transtorno do estresse pós-traumático, ele pode vir junto com o transtorno da ansiedade, como eu falei. Aquela ansiedade, né, que a gente está sempre pensando mais lá na frente e esquece um pouquinho que a gente tem que dar conta agora. Aí a gente acaba também trazendo alguns sintomas emocionais, psíquicos e físicos. Aí, outro assunto também dentro desse é quais são os sintomas, a gente viu, né, que ele pode dar, sintomas físicos que ele pode dar para a gente. Além dos sintomas já citados, que a gente já viu que o corpo, ele acaba mostrando, né, ele envia também alguns sinais quando a pessoa encontra sob estresse. Às vezes, a gente vai sentir esses sintomas quando a gente entrar em um momento de estresse. Como eu falei, às vezes a gente também vai estar com aquele estresse tão crônico que a gente nem percebe, já é o nosso mau humor. Sabe aquela pessoa que é, você fala ali, já está na reação, ação e reação, ela não pensa. É uma pessoa estressada. Uma pessoa que não para, não respira, não sabe respirar. É uma pessoa estressada. Então, além desses sintomas que a gente já falou, existe outro, que é coração acelerado e batimento cardíaco fora do ritmo. A gente já percebe que o coração não está normal, a gente já começa a perceber que o coração está aqui. Sabe aquele momento quando o coração está aqui e a gente nem percebe que ele está ali, até que ele dá uma acelerada. Alguém já sentiu assim? O coração do nada faz tudo, 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 aí você sente aquela vibração do cardíaco, né? E a gente fala assim que o chácara cardíaco ele está ativado. Alguém já sentiu essa situação do chácara cardíaco ativado? Ele parece que vai pular, né? Isso também é bem parecido também com a aceleração normal, né? Da ansiedade e outras coisas. Mas ele dá uma ritmada, né? Então, a respiração acelerada é da pessoa estressada. Porque uma pessoa estressada, ela jamais vai conseguir respirar. Ela vai falar ofegante, ela vai falar nervosa, ela vai falar, né, com pressa. Sudorese, né, e tremores. A pessoa vai ficar tremendo e a pessoa vai ficar suando com facilidade. Né? Tem pessoas que demonstram tremores, né? Com facilidade a gente já percebe o estresse da pessoa, que a pessoa já fica a morrer. Dores nas costas e nas pernas não, na cabeça. Não sei se eu falei perna. Dores nas costas e na cabeça, dificuldade para dormir, fadiga, acompanhada de um cansaço em demasia. Sabe assim, a gente nunca tá, sabe? Eu andei estressada esses dias aí. Então, depois do almoço, quando eu como, sabe aquela molezinha? E isso também, às vezes, é o nível de vitamina D. O nível de vitamina D, quando está baixo, a gente fica meio sonolento, a gente fica meio desanimado. É bom levar um solzinho, ver as horinhas, para poder absorver a vitamina D natural. E fazer também a suplementação da vitamina D. E esse cansaço, sabe, ele vem assim, parece que a gente está desfalecendo. Nem parece que a gente acabou de almoçar. Bate aquele soninho assim, você chega e fica, ó, meu Deus, não quero fazer mais nada, eu só quero dormir. Então, esse cansaço em demasia, né, ele está relacionado aos sinais que o estresse vão deixando.
A acne, se você já é adulto, já passou da adolescência e você tem demonstrado acne no rosto, nas costas, em outros lugares, sinais de estresse também, como pode ser também outro processo, né? Isso aqui é um dos sintomas do estresse, o sinal que ele vai deixar. Problema gastrointestinais, refluxo, azia, gastrite, úlcera, está relacionado ao estresse. Então, geralmente, quando a gente tem uma crise de estresse ou teve algum desconforto, é natural que a gente sinta também aquela queimação, sabe? Como eu falei, eu tive um estresse elevado e eu não consegui comer. Aí eu fiquei com o estômago vazio, começa, né, aquele processamento, né, as enzimas gástricas lá produzindo e nada no estômago, aí começa a vir aquela queimação, aquela azia. E se você não cuida, vira uma úlcera, vira problemas mais graves, né? Como a gastrite ou qualquer outra coisa. Necessidades frequentes de urinar. Tem pessoas que ficam com aquele piriri. Algumas pessoas, quando tá estressado também, desenvolvem, como eu falei. Lembra que eu falei que eu fiquei com a infecção urinária? Meu sistema imunológico baixou e eu acabei desencadeando uma infecção urinária, junto com o nível de estresse que eu tive. E o que o médico diagnosticou para mim foi estresse. É engraçado que isso faz tanto tempo, né, que eu não sou tão velha assim, mas que naquela época já não era tão comum. E eu achei interessante que, né, quando eu tinha 18 anos, né, foi ontem, dá licença, foi ontem, e o médico, ele foi, boa noite, Cris. Esse médico, a conversa é só pelo chat, tá? As mensagens, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu achei interessante que naquela época o médico, ele foi um médico bacana, foi enviado por Deus. Porque você vê, hoje, profissionais para trabalhar nessa área, por mais que tenha autoconhecimento, né? Hoje a gente vê muitos profissionais se preocupando com a saúde mental, se preocupando com a empatia, de saber se você está bem, se você tem uma religião, se você tem uma crença, para te medicar com humanidade naquele processo, para entender também que a religiosidade e a espiritualidade sua também impacta na tua saúde física, mental, né? E emocional. Então, aquele médico, cara, não sei o nome dele, mas ele foi o cara que, do nada, ele conseguiu identificar numa emergência que eu estava com nível de estresse elevado. Há quantos anos atrás? 1900 e bolinha. Você entende? Então, se ele não tivesse me dito isso, eu ia ficar naquele trabalho. Eu ia ficar naquele trabalho e eu ia desenvolver um estresse crônico, uma depressão, ou quem sabe lá qual seria o transtorno maior que eu ia ter. Porque eu passei por esse episódio traumático, que eu tinha um problema seríssimo, que assim, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Eu me apegava às pessoas de um jeito que eu me decepcionava se eu visse que alguém que me tratou bem naquele momento, de repente, do nada, né? Você desligou lá Tá na hora já de desligar lá a live, né, Macielma? Vamos lá desligar para a gente poder salvar, né? Que da outra vez a gente não salvou. Vamos desligar lá a live, lá no Instagram, a gente vai continuar aqui. Então, eu achei muito bacana que aquele médico, ele me deu esse suporte. Vou desligando aqui, tá? Ele me deu esse suporte e entendeu. Muito bom mesmo. Entendeu todo o processo. E soube me orientar. Porque, olha, qual é o médico que diz assim, querida, você é nova, esse emprego está tirando a tua paz, ele está te adoecendo. Se você continuar lá, você vai ter uma doença afetada, a sua saúde afetada, né? Então, veja que coisa bacana. Graças a ele, eu saí daquela. Saí. Pois é, hoje a gente percebe o quê, né? Eu tenho um paciente que ele já teve vários diagnósticos de transtorno errado. Então, ele foi borderline, ele foi esquizofrenia. Imagina a pessoa passar por vários, né, diagnósticos. Ah, não, você tem isso.
você talvez tenha esquizofrenia, não sei o que lá, que ele disse, né? Aí eu calada fiquei, né? E agora ele está com a suspeita de autismo, compreende? Então, veja só, você passar por olha como vai ficar a cabeça desse rapaz. Vai, passa lá, borderline. Aí depois vem outro, talvez seja esquizofrenia, não sei o que lá. Talvez seja autismo. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Eu não estou aqui para falar de profissionais, né, gente? Porque a gente também tem que entender que são diagnósticos também difíceis. Hoje, a gente vê o índice aumentando cada vez mais de pessoas que desenvolveram não, que começaram a ter noção que tinham, como é que eu posso dizer, autismo, depois de adultos, diagnosticados com autismo, de alguma forma mais leve, mas na vida adulta. Tem uns remédios errados que a gente acaba tomando. Mas a gente também tem que ver que existem profissionais e profissionais. Né? A gente está numa era que eles estão mais humanizados. Tem muito médico bacana que está começando a trabalhar esse lado espiritual também, que está começando a entender que não adianta só medicar, entende? Então, veja como é que fica a nossa cabeça. Chegar lá, você tem isso. Você tem não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu. Eu tive um nível de estresse, não sei se eu já falei para vocês, eu já passei por tudo, né? Eu tenho que estar aqui contando história para vocês poderem dizer assim, não, Ingrid, você é a caixinha de surpresa. Mas eu tive uns episódios de estresse, para você ver que eu já tinha, como é que eu posso dizer, é, uma predisposição. Porque a nossa vida hoje, ela é tão, como é que eu posso dizer, corrida, tão cobrada. A gente tem que ter desempenho, a gente tem que estar magra, a gente tem que estar saudável, a gente tem que ser mãe, tem que ser pai, a gente tem que ser tão perfeito hoje, com essa história de holografia, de harmonização no geral, harmonização cerebral. Harmonização cerebral. Gente, só eu que faço uma dessa. Mas é tão cobrado que não tem como a gente não ter um estresse, algum tipo de estresse, porque tem vários, né, como a gente está falando aqui. Então, não tem como você não ter. Então, assim, eu tive várias recorrências de traumas que foram sucessivos, assim, um atrás do outro, e me deixaram muito abalada. Eu tive um diagnóstico de tumor na hipófise. Veja só. Viram, fizeram uma ressonância em mim, disseram que tinha um tumor na minha hipófise. Querida, apareceu coisa tudo. Aí eu fui fazer eu tava com uma queimação no estômago para você ver, veja. Esses negócios aí, tudinho. Aí, desenvolvi uma gastrite nervosa. Que a gente já sabe muito. Gastrite nervosa, o médico disse. Alguém já viu essa história? Gastrite nervosa. Toda vez que eu me aborreço, irritabilidade, o meu estômago começa uma queimação. A gente já sabe, o nível de estresse está grande. Você tem que começar a se policiar, a ver o que você pode fazer de forma natural para controlar esse nível de cortisol, para você equilibrar, procurar fazer as coisas que você gosta, para poder ter uma vida mais saudável e não cair nessa pilha de desandar a tua vida no geral. A alimentação, emocional, físico e vários outros sintomas, como a gente já falou, e vai falar ainda aqui, entende? Então, eu fiquei com gastrite. Isso tudo de uma vez. O negócio aqui, a prolactina é elevada, que a prolactina é um hormônio que produz leite de peito. Vê mesmo? Aí, as minhas trompas entupidas. Aí apareceu um cisto do tamanho de um cabecinha de alfinete no meu seio. Eu disse, pronto, pode embalar para pacotar de vez. Porque tá faltando o quê, querida? E obesidade, né? Que eu tava obesidade mórbida. Aí eu digo, Jesus, vem cá. O nível de estresse estava muito alto. Então, eu acabei desencadeando outros sintomas, como eu falei para você. O que é que o estresse ele faz? Uma das coisas que o estresse faz. Ele acaba abrindo o nosso sistema do corpo, né, baixando a nossa defesa do corpo e abrindo as portas para outras doenças. Virose, outras patologias, outros transtornos. Se o seu estresse está elevado, você já tem uma predisposição para ser diabética, hipertensa, para ser depressiva, para ter algum outro transtorno. Cuidado, se policia.
Ah, eu não posso me estressar. Eu tenho que ficar, ó, engolindo um palhaço, meu amor. Começa a rir do nada. Eu prefiro ser chamada de doida do que ser chamada de estressada. Eu vou ficar rindo à toa. Então, assim, lembra de mim rindo, fazendo essas palhaçadas, assim, olha, a Ingrid disse que eu posso estar no maior estresse, mas eu vou é rir. Eu vou rir porque vai aparecer a luz do horizonte. E eu preciso mandar para o meu cérebro essa resposta para que eu possa bloquear esse nível de cortisol sendo liberado na minha corrente sanguínea. Eu não gripar, ver quando você está muito estressado. Já viu que tem umas pessoas que, quando tá no pico de estresse, começa a dar irritação na garganta e ficam, tipo, uma virosezinha, né? Aí começa a ter também como é o nome daquele que fala? Cistite. Cistite é bem emocional, né? Então, entre outros, né? Necessidade de urinar, como eu falei, que está nessa categoria. Crises de pânico também vem depois do nível de estresse elevado. Veja, predispôs através do estresse e acabou vindo a crise de pânico. A crise de pânico, ela não vai vir sozinha, ela não vai vir do nada. Ela vai ter que ter um catalisador, compreende? Então, vamos prestar atenção nisso, vamos começar a se policiar. Ai, gente, essa semana eu me estressei muito, eu tenho que fazer alguma coisa para equilibrar, para eu não ter um PT, não ter um acidente vascular, não ter, sabe, um pico de glicose, não ter uma hipertensão, sabe, não ter nenhum trauma. Porque não dá, não. Eu não vou morrer por causa de ninguém, não, meu amor. Vou nada. Vou logo pra praia. Não sei se vocês perceberam, eu tô parecendo um camarãozinho. Levei um sol, minha filha. Minha amiga fez assim. Ingrid, você passou um protetor? Você não vai botar um óculos? Eu disse, eu vou botar o óculos, porque óculos faz mal pra vista. Os óculos estão tudo acabando, cara. Eu quero ficar olhando pro sol para melhorar a minha visão. E eu não vou colocar protetor porque tá tudo envenenado. Aí, fiquei queimando meu couro. Tem que ver o episódio dessa crise de pânico, se antes dela aconteceu, né, algum episódio de estresse elevado, que depois trouxe a crise de pânico, entende? Então, ela vai vir sempre acompanhada, não vem sozinha não, vem com a equipe. Quais são, né, as fases que o estresse costuma mostrar? Existem fases que a gente vai passar em estresse, né? É considerado que o estresse ele possui três fases. Ele tem três fases, o estresse. Pronto, tá vendo? Aí você já percebe que você estava com um pico de estresse elevado e logo se predispôs a ter a crise de pânico, né? Então, existem essas três fases que você precisa estar alerta, né? Para entender, né? Que seria o quê? O alerta, você ficar em alerta, em vigilância, resistência e exaustão. Você vai ficar alerta, você vai ficar, ó, sabe assim, pilhado, prestando atenção em tudo, inclusive até nem dormir, né? Resistente, tudo você vai ficar resistindo, né? Tipo assim, ah, não vou pedir ajuda, não vou não sei o quê, ah, eu consigo sozinha. Aí vem a exaustão que você percebe que nem sozinha, nem acompanhada. Aí o PT vai dizer, cai tudo, né? Aí acaba indo para a emergência. Uma dor de cabeça muito forte, né? A fase de alerta, ela costuma ocorrer quando o indivíduo está, né? O indivíduo, ele entra em contato com um agente estressador, né? Estressor. O alerta é quando você entra em contato. Eita, alguém viu, ó? Encontrei aquela pessoa que me tira do sério. Aí você já fica de alerta. O que é que ela vai fazer? Se falar alguma coisa, eu pulo no pescoço dela. É hoje que o pau come. Aí você fica lá, vem. Hoje eu não vou levar desaforo para casa. Hoje me escuta. Nessa fase, né, de resistência, veja. Aí eu falei aqui, a fase de alerta, né? Você vai ficar lá de alerta, porque você já visualizou a pessoa que é causadora desse estresse. Já no caso da fase de alerta, você vai ver o quê? Na fase de resistência, minto eu, na fase de resistência, acontece com o corpo tentando voltar ao equilíbrio. Na fase de resistência, a gente diz assim, não, eu tô ótimo. Oi, fulana, tudo bom? Não, tô ótima.
A gente fica lá, né, tentando. Ai, tô sensacional. Eu uso essa palavra quando eu tô meio assim, sensacional, né? Então, na resistência, a gente já vai estar assim, tentando fingir que nada está acontecendo com a gente. Aí, veja, a mente, ela mente, mas o corpo, ele fala, né? Então, por mais que a gente conte essa mentirinha pra gente, o nosso corpo vai acabar dizendo, olha, tem alguma coisa errada. Tua boca tá falando uma coisa, mas eu estou recebendo outros transmissores aqui através da conexão, né? De toda a conexão sináptica que acontece no nosso corpo, trazendo, levando resposta. Aí ele diz, olha, tá vindo aqui que tu não tá bem, não. Tá baixo? Quer que eu fale mais alto? Alguém também tá sentindo um som baixo? Vou falar mais alto. É porque eu falo muito alto, eu já pensei que estava alto, né? Então, a gente recebe aquilo, né? Aí começa o quê? A gente começa a perceber o quê, né? Ih, rapaz, tem alguma coisa errada. Tá tendo duas comunicação aqui, tem uma pirata aí, a gente obedece a quem? Aí dá PT, né? Então, a primeira fase do estresse é o alerta, que a gente se depara com o agente estressor, aí a gente cria resistência para não se estressar, eu não vou me estressar, vai ficar tudo bem, começa a mentirinha, né, tentando controlar, aí a gente vai tentando voltar ao equilíbrio, tendo o organismo adaptado com aquele equilíbrio ali, ou eliminando o problema, mas aí vem a fase de exaustão, que ela diz assim, olha, aí não deu não, não deu não, que é a última fase, né, alerta, resistência, fingir que está tudo bem sem estar, não entender que tem que procurar ajuda, né? Ai, não, eu vou conseguir, eu consigo, eu posso tudo, sabe? Isso acontece muito com a boazinha também, a boazinha que quer fazer tudo, né? Aquela síndrome da boazinha, ai, eu posso tudo, eu faço tudo, eu ajudo todo mundo, eu faço não sei o quê, ninguém percebe, aí de repente, quando ninguém percebe que ela estava ali ajudando, ela acaba se esgotando todinha, aí o povo só olha quando ela está no chão caída, porque não aguentou mais, acabou a carga, teve o desgaste todinho, e ela ficou com a exaustão. E vai poder surgir o quê? Diversos comprometimentos físicos em forma de doença. Quando você chega na exaustão, que é a fase final do estresse, ele vai vir no corpo já demonstrando, olha, não deu não. A pessoa está ali, aí você diz, se eu pegar fulana, eu hoje pulo no pescoço dela, aquele espelho, os apliques dela eu vou arrancar todinho agora. Aí a pessoa vem, você vê, oi, segurando, sabe? Então, o fato de segurar você bloqueia todo o seu sistema lá, né? E ele fica naquele PT, naquele distúrbio todo, começa a dar curto, e você acaba tendo a exaustão. Aí vai ter o quê? Como aconteceu comigo. Eu contei no começo, né? Eu estava no almoço em equipe de trabalho, estava tudo bem, todo mundo me tratando bem, falando bem de mim, de repente, do nada, não sei como foi, eu saí que eu escutei uma conversazinha, uma risadinha, e veio uma pessoa do grupo falar o que é que estavam falando de mim. E aquilo me deu um desconforto tão grande, eu me decepcionei tanto, porque eu gostava da minha equipe, gostava do meu supervisor, e aquilo me demonstrou que eu não podia confiar naquelas pessoas e que eu estava num ambiente de falsidade. O que eu estava fazendo ali, naquela equipe? Dando o meu melhor e as pessoas, sabe, me bombardeando daquele jeito. Então eu me senti muito frustrada. Então eu não pude reagir, porque eu fiquei pensando assim, eu travei, sabe como eu travei? Eu fiquei de cara com o meu agente estressor, naquele momento que me causou aquele estresse. E eu não tive reação. Eu queria pular no pescoço de alguém, eu queria falar o que eu queria dizer, né, dizer os desaforos, mas eu segurei, então meu corpo não aguentou e eu quase que desmaio. Eu ia desmaiando. Eu passei mal, que eu não sei se eu desmaiei mesmo, né, que eu faz tanto tempo, mas acho que eu não desmaiei não, mas quase desmaiei. Então meu supervisor me levou para a emergência. E lá eu tive, graças a Deus, esse médico, e ele me diagnosticou com essa predisposição ao estresse e me mostrou que meu organismo já estava em alerta ali, naquele primeiro emprego. E eu percebi dali que eu não estava para trabalhar sob supervisão de ninguém, que eu tinha que trabalhar para mim, porque a pressão era tão grande que eu não aguentava. Então eu comecei com trabalhos informais que de lá para cá eu fui me atualizando de algumas formas e fui trabalhando só para mim, porque eu percebia que dentro daquele quadro eu ia ter muitos agentes estressores que eu não ia dar conta. Então, pela minha saúde mental, física e emocional, eu precisava entender qual era o ambiente que me cabia.
Então, muitas vezes, é melhor a gente perder o emprego, perder não, né? Se livrar do emprego que está te causando uma dor, uma doença, do que você ficar tentando ficar nele, porque depois você vai gastar o dinheiro que você ganha dele todinho para se tratar. Porque mesmo que você vá para o SUS, você vai ter que ter alguma coisa extra por fora que você vai gastar. Então, a medicação, todo o processo, né, para acompanhar, e vai ser terrível. E aí, parar, ficar sem trabalhar, sem produzir. Então, essa exaustão é na hora que o corpo diz assim, peraí, lá vem uma doença. Como eu falei para vocês, né? Desenvolvi até a infecção na urina, naquele período que eles fizeram vários exames já, eu achei massa, porque eu fiz vários exames, fiz um check-up de legal, e ele diagnosticou, né, que eu estava com uma infecção na urina. Então, é bom você começar a se policiar com essas dicas que eu já venho dando, para que você possa perceber. Tá querendo emagrecer? Quer tratar o seu transtorno que você já tem algum, depressão, ansiedade, ou está querendo cuidar da sua saúde mental, está vendo que está difícil? Começa a perceber o que é que está te associando ao estresse, o que é que está desencadeando esse desequilíbrio, né? Qual é a diferença entre o estresse e a ansiedade? Você sabe qual é a diferença entre o estresse e a ansiedade? É comum que o estresse e a ansiedade sejam confundidos, muitas vezes, né? Por possuir os sintomas bem parecidos. No entanto, a diferença é que o estresse é uma resposta do nosso organismo. O estresse é um sistema de defesa. É o nosso organismo dizendo, ó, peraí, eu estou reagindo, Ingrid, eu estou te defendendo porque você não está abrindo a boca. Você tem que dizer como é que você tem que ser bem tratada. Você tem que dizer que você não precisa daquele trabalho. Você tem que dizer para aquela equipe que você pode arrumar um emprego em outro lugar. Que a sua saúde mental é muito mais importante. Você tem que dizer que você se ama e que você não precisa se autoflagelar por conta de um salário que você está ganhando ali. Você se reinventa, mas a saúde em primeiro lugar. Entende? Então, o estresse é uma resposta dizendo, Ingrid, você não está olhando para mim. O corpo começa a falar. Aí o corpo, se eu não prestar atenção no estresse, eu não vou prestar atenção lá na frente no que ele vai desenvolver, que são outras doenças, né? Que são outros processos. Então, o estresse é uma resposta do nosso organismo em relação a um fator que causou, né? Um fator que causou ou que vai causar um já existente de algum problema. Eu vou ter um problema ou eu já tive. Então, o estresse, ele tá me mostrando aquilo ali. Ingrid, não vai por ali não, que tu já foi assaltada. Esse é um fator estressor. Eu já sei que aquele lugar não posso sair à noite, naquele horário, então isso já é um fator estressor. Então, o estresse, ele vai me mostrar. Eu não posso sair mais tarde do trabalho, porque eu passo por uma rua perigosa, né? Então, ele vai mostrar que existe um problema. Ele vem porque existe um problema ali instalado, né? Enquanto que a ansiedade já é uma coisa diferente. A ansiedade é a experiência contínua, né, de estresse e continua bem depois que o estressor aparece, né? A ansiedade, ela é uma experiência que nós vivemos com o estresse, entende? Essa é a diferença. O estresse é uma resposta do nosso corpo, os nossos órgãos falando, os nossos neurônios, nosso sistema de defesa comunicando, tá certo? E a ansiedade é a experiência, a vivência que nós temos, né, contínua com o estresse, com situações estressantes, vai nos causar ansiedade. Porque eu passo muito tempo convivendo com experiências que estão me trazendo estresse, entende? Isso faz me desenvolver a ansiedade. Como eu falei para você, o estresse é a porta de entrada para muitos outros transtornos e doenças, né? Então, mesmo que o estresse desapareça, ou o problema em si, veja só, eu tive esse processo no trabalho. Mesmo que eu tenha saído do trabalho, eu posso ficar com ansiedade depois. Eu posso ficar repetindo esses episódios. Por quê? Porque houve um trauma ali. Eu saí do lugar estressor, eu me afastei das pessoas que me estressavam, que foi do episódio que eu vivi, mas os sintomas não vão desaparecer. Quando os sintomas não desaparecem, você se afastou do sistema estressor,
da situação que te causava esse estresse. E mesmo assim os sintomas continuam, isso já é ansiedade, entende? Essa experiência contínua de lidar com esses sintomas, isso é ansiedade. Qual é o tratamento para o estresse? Veja, a partir do momento em que o estresse dificulta o teu dia a dia, porque estressado a gente vai ficar no mundo que a gente vive hoje. Agora a gente tem que entender, olha, peraí, eu sou uma pessoa já estressadinha. Eu já sei que é com facilidade que o estresse já me cutuca de algum jeito. Então, eu vou estar usando as minhas defesas. Vou comer frutas com vitamina C, eu vou começar a me alimentar, fazer suplementação, vou procurar aqui e ali, e vou fazer um exercício físico que é para eu liberar. Vou evitar medicação que possa aumentar meu nível de cortisol. Eu vou evitar tudo que me causa estresse, porque eu já sou estressadinha por vida. Ou seja, eu, Ingrid, que já tenho uma predisposição para isso, eu já tenho uma predisposição. Então, qualquer coisa que possa me causar, eu já estou ali, ó. Se alguém vai me fazer raiva, essa menina é doida, eu viro assim. A menina tem hora que o povo está querendo ficar sério aqui e ali, ó. Eu não, eu passei o dia todo estressada, eu ri. Hoje eu passei o dia com uma amiga minha, profissional também da área, a Carol. Aí a gente riu de se acabar na praia, que a gente foi na praia hoje desestressado. Meu amor, a areia da praia. A areia da praia, ela é desestressante. Ela, como foi que eu disse, meu Deus do céu? Ela catalisa esse processo nosso, ela faz essa troca de energia. Aí eu meti areia em mim, meti areia na cara, eu ia me embolar todinha. Aí ela olhava pra mim e ria, você é doida. Eu disse, eu vou fazer isso, meu amor. A gente já escuta o problema o dia todinho nas sessões que eu faço. Então eu preciso desestressar, eu tenho medo de estresse também, eu vou me embolar aqui na areia. E a gente acabou de rir. Comemos bastante. Eu fitness, saí da dieta, porque Carol tira qualquer um da dieta. Carol, fome zero. Come demais. Ela vai se arretar. Ela começou o povo falar, colocar coisa para comer lá e eu fui junto. Comi. Mas tá bom, amanhã eu vou ficar fitness, amanhã eu vou para academia. Mas enfim, então, se eu já sei que eu tenho essa predisposição, eu vou procurar fazer alguma coisa para poder rir. Então, o sorriso, ele ajuda a fazer esse tratamento do estresse. Mesmo que você não queira, vai ver um meme, vai assistir uma comédia, vai ver coisas que vai estimular o sorriso, entende? Para que você fique menos estressada, desestressa um pouquinho, tá certo? Então, qual é o tratamento para o estresse que a gente pode entender, né? A partir do momento que o estresse ele dificulta a nossa vida, você não consegue trabalhar, você não consegue lidar com as pessoas, você está estressado o tempo todo. É necessário se consultar, né? Procurar o profissional da área de saúde e os sintomas, né? Para que ele possa trabalhar os sintomas para que eles possam desaparecer. Ou seja, você vai no clínico, depois do clínico você pode ir lá passear no psiquiatra, procurar um psicólogo, um terapeuta de alguma área que vai trabalhar isso. Tem também as terapias alternativas, né? As terapias naturais também que vão te ajudar. E procurar também fazer alguma coisa que você goste. Pintar, dançar, dançar é muito desestressante. A gente diz assim, eu jamais vou dançar. Vai com zumba, põe zumba na internet e vai dançar sozinho, já que você tem vergonha de ir para um lugar. Põe zumba na internet, deve ter no YouTube um monte, e vai ficar lá, ó, dançando zumba, querido. Eu só arrumava a casa, fazia faxina em casa, dançando e cantando alto. Então, às vezes, eu tô aqui, ó, começa a dançar sozinha e pular. Tem que ter alguma coisa que te desestresse para você começar a trabalhar nisso. Você vai procurar o profissional, ele vai ver o grau que está, né? Talvez ele peça alguns exames, mas vai entender pela sua fala como é que está a sua situação, vai passar algum calmantezinho e vai tirando de letra no tratamento, né? O tratamento ele pode incluir mudanças nos hábitos alimentares, como eu falei para você, a alimentação é muito importante. Evitar açúcar, evitar sal, evitar coisas que, né, não vão fazer bem para você. Procurar sempre pesquisar na internet. Usa a internet a teu favor para fazer pesquisas que vão ser bacanas. A gente às vezes usa para tanta besteira, TikTok, ficar olhando porcaria, em vez de olhar conteúdos que vão te engrandecer, te fazer crescer, desenvolver teu intelectual, tua consciência, né? Alimentação mais adequada, exercícios físicos, porque o exercício físico vai liberar os hormônios que você precisa, né? Para quem estiver desequilibrado, às vezes a testosterona,
a progesterona e tantos outros hormônios que na mulher também muda, no homem também muda. Procurar ver como é que tá. Massagens terapêuticas, adoro. Estou precisando voltar para as massagens que eu gosto bastante. Descansar bem, dormir bem, procurar dormir mais. Procurar uma psicoterapia. Pode ser necessário, né? Eu acho que é muito necessário a terapia. E cadê o que mais? Estão mandando mensagem aqui para mim, a gente está me desconcentrando. Mas, enfim, mil desculpas. Medicamentos também que podem ser fornecidos pelo médico psiquiatra, né? Se ele vê que o nível está precisando, é necessário a medicação. Então, tem que fazer todo um processo. Como diminuir o estresse? Como é que a gente vai trabalhar diminuindo o estresse? Como é que eu vou diminuir o estresse no mundo que eu vivo hoje? Cara, tem hora que dá vontade de matar todo mundo, soltar uma bomba aqui. Pelo amor de Deus. Eu corro atrás desse gato aqui, eu meto o cacete nele. Eu fico falando com o gato, eu acho que o povo pensa assim, menina, é uma criança. Eu fico, Zion, cadê Zion? Aí Zion sai do nada, debaixo de uma cama, pula em mim, corre, se esconde, menina, me morde, sai se escondendo. Eu digo, eu vou estar em você. Entendeu? Então, não tem como a pessoa ficar estressada e rir também ao mesmo tempo, né? Aí, do nada, menina, eu tô ali, eu dou um grito. Ele vem do nada, eu dou um grito aqui dentro em casa. Então, como é que a gente não vai ficar estressado no mundo de hoje? A gente briga com o marido, a gente briga com o filho, a gente briga com o parente, a gente se estressa com tudo. É banco, é um boleto. Ai, meu Deus do céu, não tem como. Mas a gente pode pensar em diminuir o nível de estresse. É possível diminuir o estresse através de uma série de medidas que a gente pode fazer. Que é buscar rir mais, como eu falei, né? Que eu sou uma pessoa que eu adoro sorrir. Eu estimulo muito a terapia do riso. Ter relações sexuais. É sexuais mesmo, para, vai. Ter relações sexuais. Respirar corretamente, meditar, trabalhar aquela respiração que eu falei para vocês. 4, 7, 8. Puxa o ar contando até 4. Segura contando até 7. E solta contando até 8 pela boca. Então, aprender a respirar vai diminuir o nível de estresse, né? A respiração, passar tempo de qualidade com as pessoas que você gosta, com os seus amigos, buscar contato com a natureza, ter um animalzinho de estimação, fazer um hobby, possuir, né, um hobby que você gosta, que vai te estimular, reduzir a quantidade de cafeína. Eu adoro café, tomo muito café, não tem como não ser estressado. Mas, enfim, vou tentar. Ouvir música, dançar, aprender coisas novas, vai ajudar a tua cognição, vai ajudar o teu desenvolvimento. Né? Aprender coisa nova trabalha o nosso cérebro, né? Totalmente. Trabalha profundamente no nosso cérebro. Então, vamos estimular, né? Aprender coisas novas vai fazer com que a gente se desafie cada vez mais. Um novo idioma, fazer alguma coisa, um artesanato, alguma coisa que você gosta, que você se interessa. Realizar atividade física. E é isso, gente. Alguém quer tirar alguma dúvida? Vai estar pisando nos botões, vai. Vai embora, vai não. Entende? Alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui para ver se tem alguma pergunta de vocês. Tá? Não, Zion, meu Deus. Corta, Macielma. Vai ter que cortar, Macielma. Corta, Macielma, aqui. Meu Deus, vai ter que editar o vídeo. Olha, vocês vão ter que esperar o vídeo ser editado. Mas, enfim, né? Eu acho que passou, né? Vocês conseguiram entender um pouquinho mais sobre isso. Eu espero que tenha sido bacana o aprendizado de hoje, porque a gente precisa aprender muito, né? Sobre essas coisas e entender, né? É mais uma ferramenta para a gente compreender que a nossa saúde mental também precisa ter esse equilíbrio. E a gente